Lula, ele mudou, na minha percepção, radicalmente a relação dele com os povos indígenas. Não é que ele não reconheça ou não reconhecia no passado a importância, a relevância dos povos indígenas. É que os povos indígenas, eles passaram a ter um papel preponderante na cena política nacional e internacional. Eles aumentaram a participação na cena política internacional. Mas na cena política nacional, os povos indígenas, pelo grau de organização que adquiriram, que ainda é insuficiente para o tamanho da luta, mas é gigantesco quando se compara nos últimos 20 anos a organização dos povos indígenas nas suas mais variadas maneiras de se organizar, de se articular nacional e internacionalmente. Os povos indígenas, a causa indígena, ela tem pautado o governo Lula, não só pela questão da defesa da questão climática, mas sobretudo no que tem de mais significativo na defesa da Amazônia, por exemplo. Nada mais significativo na defesa da Amazônia do que a participação e a existência dos povos indígenas como os verdadeiros guardiões da floresta, seja no Maranhão, seja no Tocantins, seja no Pantanal, ou em qualquer um dos estados da Amazônia brasileira e da Amazônia dos outros países que pertencem à Amazônia continental, né? Então essa mudança, tanto do Lula quanto líder, e do PT enquanto partido, e da esquerda, ou das esquerdas como organizações sociais, no entendimento da questão indígena, não só da reivindicação de ter o direito à demarcação, mas de ter direito à existência e à participação como atores políticos, sem precisar de representação de terceiros. Não que as representações de terceiros sejam pejorativas, negativas, ou venha sublimar, ou venha subtrair a importância e a luta real dos indígenas nas suas localidades, nas suas terras, né? Essa mudança, você acha que é uma mudança que ela é conjuntural ou é uma mudança que vai permanecer e vai avançar? Veja, a gente às vezes se pergunta por que o Lula, com quase 80 anos, continua no centro da cena política nacional e tem a projeção internacional que tem. Uma resposta de senso comum nos diria que é porque ele antagonizou contra Bolsonaro, que representou um retrocesso gigantesco do ponto de vista de pensar a sociedade, de pensar o Estado, de pensar qualquer lógica civilizatória para este país. Também isso é fato, mas o fato fundamental é que Lula é um cara que conseguiu evoluir, que conseguiu compreender os movimentos da realidade, usando uma linguagem indígena. Lula é um cara que bota o ouvido no chão e que sente os movimentos, e ele percebeu o movimento indígena em movimento. E ele percebeu quanto essa pauta, que parece, repito, que é a pauta indígena, é uma pauta mais ampla, que dialoga com o setor médio da sociedade que avançou na compreensão de que não é destruindo o meio ambiente que a gente vai continuar avançando do ponto de vista econômico. Essa coisa de conciliar, aqui, um conceito que é muito problemático, mas que eu prefiro usar porque as pessoas entendem o que eu estou dizendo, de um desenvolvimento sustentável, é uma pauta que cresce entre nós. E quem não compreendeu isso dialoga com o passado de forma muito, muito negativa. Eu vou te dizer um exemplo aqui. O projeto de lei de marco temporal que circula no Senado Federal, ele teve os 3 votos dos 3 senadores alagoanos. É uma demonstração de que os três são diferentes. Eu não trato os 3 como iguais, os 3 são diferentes. Tá?
E curiosamente, aí é que está uma coisa, curiosamente, o Rodrigo, você olha para o Rodrigo e você vê um cara com fortes traços indígenas. Isso já seria um motivo suficiente para o Rodrigo se pensar a partir de um outro lugar, não a partir do lugar do colonizador, do opressor, mas a partir do lugar do indígena, do oprimido. Mas não é possível para um cara como o Rodrigo fazer isso, porque quando ele faz isso, ele sai do lugar de privilégio que ele quer ocupar e ele passa para um lugar de marginalidade que a história impôs aos povos indígenas. O Renan reproduz, quando vota assim, a coisa mais truculenta, e o Renan é um cara, do ponto de vista intelectual, melhor, mais elaborado do que os demais. Não estou falando do ponto de vista político, estou falando do ponto de vista intelectual. E o outro senador que eu nem lembro o nome direito, perdão. Fernando Farias. Ele vota de um jeito absolutamente retrógrado, de quem não tem qualquer compromisso público, porque não tem qualquer representação pública. Eu sei que no lugar que eu ocupo na FUNAI dizer essas coisas é muito delicado, porque eu preciso dialogar com a institucionalidade, com quem tem representação, mas não é possível você não dizer para este segmento, para estas pessoas, quão descoladas de uma realidade em movimento elas estão. E aí eu volto para te dizer, eu estou te dizendo isso para dizer assim, como Lula é sagaz. Os primeiros governos Lula não foram bons para os povos indígenas, em diversos aspectos. Ele está fazendo, quando eu digo, ele está se redimindo, quando ele constrói um ministério e aponta numa direção muito importante, quando ele constrói, não, perdão pela expressão, quando ele recebe esta construção, porque foi uma indicação dos movimentos indígenas, quando ele indica uma mulher indígena e esta mulher é legitimada pelos movimentos, quando ele indica uma mulher indígena para a presidência da FUNAI. Hoje, Magela, eu sou um dos poucos que não reclamam a identidade indígena e que está em coordenação. Tá? As coordenações são quase todas indígenas. Isso é um risco, eu sei, porque pode jogar a luta do movimento para dentro do governo e colapsar a luta do movimento. Pode. E o movimento está sendo muito inteligente para entender que uma coisa não pode conter a outra. Tá? Mas o fato é que, mesmo tendo responsabilidade pública de quem está no governo, é preciso que a gente tenha assim, o conjunto da sociedade alagoana também precisa avançar. Porque quando o conjunto da sociedade alagoana também conseguir avançar e entender, inclusive as próprias lideranças, os próprios movimentos indígenas, eles vão perceber quem são seus aliados e quem são seus inimigos.